Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos dar sequência no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Aula de número 8. Se você ainda não viu as 7 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Edivandro Corrêa, e veja as aulas, nos acompanhe e também se inscreva para nos ajudar. Muito bem. Por toda a história, inclusive nos dias de hoje, Deus tem o controle de tudo o que acontece. E Ele usa os seus servos, também os ímpios, reis e anônimos, para que seus desígnios se cumpram. Então, por que acontecem coisas tão terríveis no mundo? Deus, meu querido, não tem prazer e nem se alegra no sofrimento humano. Isso de forma nenhuma. Mas Ele permite o sofrimento. Porque essa deve ser a nossa escola de vida. Também para que nós nos voltemos para Ele e creiamos nele. A palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O que nós devemos é extrair as lições do sofrimento e jamais reclamar. O que nós veremos hoje, a terrível situação que passou o povo de Israel no cativeiro, mas eles aprenderam a lição. Bom, dando sequência então no que aconteceu lá no cativeiro da Babilônia, ocorreu no ano 607 a.C. O cativeiro se deu em 3 etapas. Entre 607 a 605 a.C., ocorre a Batalha de Carquemes, onde os caldeus da Babilônia vencem os egípcios e tomam todas as regiões. A primeira invasão a Israel, ele foi levado poucos de Israel para a Babilônia. E o rei Joaquim, ele permanece no trono. E a segunda se deu em 597 a.C. Dessa vez foi mais intensa. E os caldeus levam cativos cerca de 10.000 pessoas, inclusive o rei Joaquim. E ele tenta fugir da Babilônia e é morto lá mesmo. Em Judá fica o rei Zedequias em seu lugar, por mais 10 anos, até que em 587 a.C. ocorre a terceira invasão. Jerusalém foi sitiada por 18 meses. Pensa, uma cidade murada, cercada por seus inimigos por 1 ano e meio. Ninguém podia entrar e nem sair. Então houve fome em Judá e eles se rendem. Os muros foram derrubados, a cidade e o templo queimado a fogo e os tesouros todos roubados. A Arca da Aliança nunca mais foi vista. O rei Zedequias tenta fugir com seus filhos rumo ao Egito, mas capturado, eles foram mortos, os filhos, na frente do rei. E ele foi cegado das vistas e foi levado à Babilônia, aonde morreu. Em Judá, o rei Nabucodonosor, ele levanta Gedalias como seu governador, mas ele é morto por um rebelde de Israel, de nome Ismael. E então ele precisa fugir para o Egito com poucos doentes e velhos que ficaram para trás na terra de Israel. Na Babilônia, os filhos de Israel, eles sofreram horrores por 70 anos. Logo de cara, 72 oficiais de Judá foram mortos diante do povo, para que todos vissem como estava a derrota total de Israel. O rei Nabucodonosor manteve vivo em seu palácio escravos qualificados dos filhos de Israel. Alguns que tinham sangue real permaneceram no palácio do rei da Babilônia. A arqueologia conta que, como aqueles jovens eram formosos, o rei, com receio que as princesas e até a rainha se interessassem por estes jovens. Você vai ficar surpreso com o que eu vou dizer agora. Nabucodonosor mandava castrar os jovens de Israel, tornando-os eunucos do rei. E aí não teria como se relacionar os prisioneiros
com as princesas da Babilônia. Terrível isso, né, irmãos? Lembrando que entre os jovens cativos estava Ezequiel, Daniel, os amigos de Daniel. Não sabemos se eles passaram por essa terrível agonia. Mas a arqueologia diz que muitos desses jovens passavam por essa situação trágica em suas vidas, né? Se você perguntasse hoje para um judeu o que de pior aconteceu em Israel, ele dirá que foi o genocídio que ocorreu na Segunda Guerra pelo Hitler. Mas se você tivesse feito essa pergunta antes de 1930, certamente eles diriam que foi o cativeiro na Babilônia. Você pode ler sobre o cativeiro em Daniel, Isaías, Jeremias, Crônicas e até em Reis. Veja só a ênfase que a palavra de Deus dá a esse ocorrido, de tão trágico que ele foi. Tudo isso devido ao pecado. Eles deixaram de adorar a Deus e observar a sua lei. Fizeram sacrifícios a ídolos. Pra você saber, até crianças foram oferecidas a ídolos em Jerusalém. Para você ter uma ideia como estava a situação de Judá com relação a observar a lei de Deus, alguém achou perdido dentro do templo o livro da lei. E aí, ao abrir, o povo chorou ao ver como eles estavam vivendo errados. Hoje em dia não é assim também, meus queridos? O povo deixa o Senhor e sofre por deixá-lo. E não observam a palavra de Deus. A palavra fica encostada, guardada, e as pessoas não ligam para ela. E foi o que aconteceu. Eles encontraram o livro perdido dentro do templo e foram ler depois de tanto tempo. Veja, eles já não observavam, não liam a lei do Senhor. E eles choraram ao ver o quanto estavam errados. Então, em 607 a.C., Israel deixa de ser um estado soberano, um país livre com língua, cultura, religião, território, e ele passa a ser cativo e não mais voltou por séculos a ser uma nação. Se você vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6, os discípulos de Jesus perguntaram a ele: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, passados 600 anos, eles esperavam Israel ser livre, pois o Império Romano nessa época dominava Israel. E os discípulos, o povo, acreditava Jesus se levantar como imperador e libertar Israel dos romanos. Mas isso não era nessa época. Israel só voltou a ser um estado soberano no dia 14 de maio de 1948, na Assembleia Geral da ONU, onde foi instituído o Estado de Israel. Ou seja, somente 2.500 anos após o cativeiro na Babilônia, Israel voltou a ser um país. Para nós, meu querido amigo, querida amiga, o sofrimento, ele nos ensina, nos corrige, nos restaura a aliança com Deus, se nós nos voltarmos para Ele e se arrependermos. Foi o que Israel fez. Após o cativeiro na Babilônia, Israel nunca mais se prostrou diante de uma imagem de escultura, não buscou deuses em outras nações. Eu quero ler com você Abacuque capítulo 3, o verso 17, está escrito: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Então, naquela situação que Abacuque estava vendo, de cativeiro, desolação em Israel, ele disse que ele se alegraria no Senhor e exaltaria o Deus da sua salvação.
Eles já estavam se lamentando e dizendo que iriam permanecer firme com o Senhor e se alegrando no Senhor, mesmo na escassez. Isto é bom para nós. Mesmo nos tempos difíceis que estamos vivendo, o sofrimento bate na porta. Nós devemos nos alegrar no Senhor e crer no Senhor que Ele vai nos livrar, meu querido amigo, querida amiga. Deus, meu querido, é conosco. Nós vamos ver mais sobre isso nessa noite. Aleluia. Lá em Salmos 137, o verso 1 até o 6, está escrito: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, nos lembramos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos opressores, que nos fôssemos alegrá-los, dizendo: entoai algum cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destra. Apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Aleluias, glórias a Deus. Então Israel estava se lamentando por não poder adorar o Senhor em sua terra e buscar ao Senhor. Eles estavam arrependidos e sonhavam com a volta e com a liberdade, para se achegarem ao Senhor novamente lá nas suas terras. Isso é para nós também, meu querido. Vamos aproveitar enquanto estamos aqui para adorar o Senhor e cantar hinos ao Senhor na sua presença, na congregação, na igreja do Senhor. Amém, queridos? Vamos dar sequência. Ainda nesse tempo do cativeiro da Babilônia, nós vemos um episódio que Deus opera algo maravilhoso. Daniel capítulo 3. Nós vemos a passagem que Nabucodonosor, ele levanta uma estátua de si próprio em ouro e ordena que todos se dobrem diante ela, ao soar a música. Porém, 3 amigos de Daniel não se prostram diante a imagem: Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então o rei se irou muito e os lançou na fornalha ardente. Então o rei, ele viu lá 4 varões no fogo, e os 3 saíram ilesos da fornalha. A palavra diz que nem cheiro havia de fumaça nas suas roupas. Aleluia, glória a Deus. Deus, querido, cuida de você, cuida de nós. Em qualquer situação, aonde você estiver, Deus vai estar contigo, te ajudando e te livrando. E o seu sofrimento ainda vai se transformar em testemunho que Deus é o seu Senhor. Assim foi com estes homens e assim será na sua vida, em nome de Jesus. O seu sofrimento e as suas lutas serão testemunho para a glória do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Então vamos dar sequência aqui. Muito bem. Assim como Daniel profetizou, está lá em Daniel capítulo 2, esse reino tão forte e poderoso, Babilônia, ele vai cair após 70 anos. Em Daniel capítulo 5, a palavra diz que houve um banquete que o rei fez, Belsazar. Esse Belsazar, ele já era o filho de Nabucodonosor. Então ele fez essa festa cheia de pecados e orgias e bebedices. E o rei ainda pegou os vasos e copos de ouro de Jerusalém para o seu carnaval de pecado e orgias. Então aparece uma mão misteriosa na parede e escreve. Está em Daniel 5, o verso 25. Acompanhe aí na sua Bíblia. Glórias a Deus. Esta, pois, é a escrita que se escreveu: Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino, e acabou. Tekel, pesado foste na balança,
e Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então está aí. Naquela mesma noite, a Babilônia foi invadida pelos reis Ciro da Pérsia e Dario dos Medos. E eles mataram o rei Belsazar e tomaram posse da terra toda no ano 550 a.C. Um exército aparentemente mais fraco venceu o mais forte. Como eu falei, Deus usou a história e os homens que se achavam estar por cima de tudo e de todos, quando na verdade era Deus alinhando o mundo e Israel para a chegada do Messias, o Salvador. Aleluias! Segundo o estudo, este Império Persa, com Dario I, ele foi muito grande. Segundo estimativas, 44% da população mundial da época vivia neste Império Persa. Pensa então no tamanho e na força que era este Império Persa, hein? Puxa. O Império Persa, por Dario, diferente do Império Babilônico, ele promove a anistia, onde todos os escravos puderam voltar, regressar às suas terras. Houve grande alegria nos filhos de Israel. A palavra diz que os filhos de Israel, quando puderam voltar à sua terra, eles viviam como aqueles que sonham. Estavam sonhando de alegria, mas era a verdade. A grande alegria de voltar para a sua terra e seu Deus. Então levanta-se uma comissão com o propósito de reedificar Jerusalém. Foi Zorobabel, Jesuá, Ageu, Zacarias, Esdras e Neemias. Entre 538 a 432 a.C., cada um responsável por uma área. O templo, os muros, a cidade e o culto. E a cidade foi reedificada. Aleluia. Agora eu vou falar fatos que ocorreu durante esses 200 anos do Império Persa, de 550 a 330 a.C. Em Daniel capítulo 6, semelhante ao que passou os amigos de Daniel, que nós já vimos, ele também passou, tendo sido levado, um dos líderes, um edito ao rei, para que não pudesse se fazer oração e nem súplicas a Deus. E esse líder seduziu o rei e ele assinou o decreto. E não mais poderia se fazer orações e culto a Deus em toda a Pérsia. Mas Deus foi louvado por Daniel, porque ele continuou orando e buscando a Deus. E então ele foi jogado na cova dos leões. Mas Deus lhe dá um grande livramento e ele não morreu ali. Quero dizer para você, querido, se você está na obediência a Deus, buscando a Deus em oração, Deus vai fechar a boca do inimigo e a ação do inimigo contra a sua vida. Aleluia. Um outro grande episódio está lá no livro de Esther. Ocorreu em 479 a.C. O filho de Dario, Xerxes, nós o conhecemos melhor como Assuero lá no livro de Esther. Ele foi o rei sucessor da Pérsia. E ele fez uma festa. E sua esposa, Vaste, se nega de ir nesta festa. Então o rei se irou contra ela e manda ela embora. Então o rei promove o primeiro concurso de Miss Universo para escolher a sua nova rainha. E quem venceu o concurso? Uma filha de Israel, de nome Esther. Esther intervém ao rei, um edito que dava o direito a todos de matarem os judeus. E Deus usou Esther, que arriscou a sua vida para falar ao rei a trama. E aí ele acrescentou um edito
para que os judeus se defendessem desse ataque. Então Deus honrou os judeus pela rainha Esther, forte e corajosa. Até o seu tio Mardoqueu, ele foi abençoado como sendo o segundo após o rei da Pérsia, Assuero. Aleluia. Então Deus livrou os judeus de um extermínio nesse tempo, usando a vida da rainha Esther, filha de Israel. Aleluia. Existe uma festa dos judeus até hoje que eles comemoram pelo esse livramento. Chama-se a festa de Purim. Outros fatos do período persa. O rei devolve os tesouros de Israel tomados por Nabucodonosor. Só a Arca da Aliança que ninguém mais viu, como já dissemos. Após a reconstrução do templo, volta o culto a Deus. Muitos repatriados do reino do norte, exilados na Assíria desde 722 a.C., eles voltam para Jerusalém. Mas os judeus do sul não mais se relacionaram com os judeus samaritanos, pois alegaram a Samaria ter introduzido costumes mundanos nas suas vidas e nos seus cultos a Deus. Isso hoje em dia acontece muito, hein, queridos? As igrejas introduzindo costumes mundanos nas suas doutrinas e nos seus costumes. E aí as coisas se perdem pelo caminho, não é? Isso tem acontecido muito hoje, infelizmente, né? Nesse período também surgem as sinagogas, local de reunião e ensino da palavra. Em qualquer lugar que houvesse 10 judeus, ali se instalava uma sinagoga para ensino da palavra. Também teve a escrita do Talmud. O Talmud é uma série de doutrinas e ensinos muito respeitado em Israel, perdendo somente para a Torá. Veja só a importância. Nesse tempo também foram escritos livros apócrifos. Mais à frente nós vamos ver, por exemplo, a história de Macabeus e outros livros que nós podemos ver até na Bíblia Católica, né? A história dos Macabeus. Bem, essas sinagogas que citamos era o desejo de Deus para que os povos dispersos pelo mundo já tomassem conhecimento de Deus e da sua lei antes da chegada do Messias e do Evangelho. Glórias a Deus. Deus, meu querido, está acima de todo poder e força humana. E continuou alinhando o mundo para a chegada de Jesus Cristo, Salvador. Neste momento, querido amigo, querida amiga da rede, por volta de 430 a.C., ou seja, na metade do domínio persa, chegamos ao final do Velho Testamento. O final histórico do Velho Testamento você pode ler no livro de Neemias, capítulo 13. Lá, nesse período, está citado que houve pela mão, né, usado por Deus, os homens reedificaram o templo, os muros da cidade, o culto a Deus, a retirada de toda a idolatria, o sacerdócio voltou e restabeleceu-se o povo na sua própria terra. Os que quiseram voltar, né? Porque muitos já tinham negócios e famílias lá na Pérsia e não quiseram mais voltar para Jerusalém. Mas os que voltaram foram abençoados. Então, aí com esse fato se encerra o Velho Testamento histórico. Mas o Velho Testamento profético se concluiu em Malaquias, no capítulo 4, o final do Velho Testamento, não é, queridos? Glórias a Deus. Então, com isso, nós encerramos o Velho Testamento. E nós vamos encerrar esta aula neste momento. Aqui nós vimos o cativeiro na Babilônia, o Império Persa e o retorno para a terra de Israel. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe com seus amigos. Na semana que vem estaremos de volta para mais uma aula. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir.
Graças a Deus.